A mensagem de hoje tem como título Perdido? E o versículo base está na segunda carta de Pedro, capítulo 3, o verso 9, que diz: O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Um diálogo entre o pastor e você. Quando você chega e diz: Pastor, estou cheio da minha vida, cansado, exaurido, exausto. A minha vida parou, nada acontece, morto-vivo. E o pastor fala: Sim, eu entendo o que você está me falando. Vivemos numa época que nunca houve, nunca aconteceu nesse universo. Todos procuram solução. Parece até ironia, do destino dizer isso. Sem solução, até o vírus toma as decisões no universo. Que ironia! Crises gigantescas na saúde, na política, ninguém se entende, mas o dono da verdade, que é Deus, conforme a sua palavra, diz como confiar nele, e somente nele, não mais em ninguém. E no capítulo 3 dessa carta de Pedro, Pedro já é idoso, os seus amigos já morreram, surgem sentimentos de que o cristianismo parou, está parado, nada mais acontece. Olha, observe o verso número 3 desse texto. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão céticos, que não acreditam mais, escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Onde está o teu Deus? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Nada mudou. Entendendo o texto para os dias de hoje, trazendo para o nosso cotidiano. É como a igreja de Cristo de hoje, se tivesse caído numa rotina, seria como isso. Monotonia, nada de novo, pois ao longo do tempo, nada aconteceu. Você retorna da igreja da mesma maneira que foi. Olha, que observação. E Pedro responde à igreja sobre esse tempo de demora. Verso número 8, Pedro diz: todavia uma coisa, amados e queridos irmãos, que não deveis esquecer que Deus, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O cristão desse texto bíblico de segunda carta de Pedro, ele estava como você no dia de hoje, cético, incrédulo, não crê mais em nada, descrente. Até que ponto confiar neste Deus, ele pode até perguntar. Quando o futuro é incerto, as pessoas ficam desorientadas, perdidas. É o tema de hoje que nós estamos falando. Aí afirmam até para você: mas Deus é o Senhor, acredite. E você pensa assim: talvez, não sei, será que é isso mesmo? Aí pergunta para você assim: mas onde está a promessa de Deus que vivia no teu coração? Aí cético você responde: distante. E aqui começa a nossa mensagem de hoje. Alguns conselhos para quem se acha ou está perdido. Primeiro, viva o que você tem desse Deus Todo-Poderoso em ti. Em Salmo 37:3 diz: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Viva o que você tem de Deus. Se é pouco, viva o todo do pouco que existe em você. Tá pouquinho o que você tem de Deus? Você vai usar esse pouco. Porque a confiança em Deus supera tudo, todas as batalhas. Em João 16:33, Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo, eu venci o mundo. E 1 João 5,14 diz: esta é a confiança que temos,
Ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Quer outro? Se você pedir pão, Deus não te dará pedra. 2. Confiança em Deus requer paciência. Aí é um pouco mais difícil e complexo. As demoras de Deus não significam que Deus está distante, está frio, não está te vendo. Guarde essa frase para você. Deus nunca está atrasado nos seus compromissos. Ele é Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus não é ansioso. Eu sou, você também é. Deus não experimenta o passar do tempo. É o passar do tempo que se submete a Deus. Depende dos desígnios desse Deus. Por quê? Porque 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. É isso que está acontecendo. A pressa é um vício da humanidade. É um vício humano alimentado por esse mundo que está aí. Tudo é pressa. Mas Deus não é assim. Paciência é uma virtude divina que só adquire na sua entrega, na sua renúncia a esse Deus glorioso. Em Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. No Tiago 1,3 diz: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A tua fé é aprovada, mas vai ser aprovada. Em Salmo 41 diz: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 125:1 diz: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Confiança em Deus produz resultado. Você precisa viver isto na prática. Confiar é ter fé. Olha o que está escrito em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Já conheci pessoas com grande fé e não eram evangélicas ainda, mas tinham na sua essência de vida uma fé extremamente qualificada. Quero alguns desdobramentos do conteúdo da fé? A fé produz o dom. Que dom? O dom da fé. A fé, ela é salvadora. A fé produz milagres. A fé produz confiança estável, ou seja, o teu amanhã existirá. O teu amanhã não será oscilatório. Muita fé, pouca fé, muita fé, pouca fé. A fé produz estabilidade na tua vida. Sabe por quê? Porque a fé produz paz também. Seja crente de confiança em Deus. Faça menção pelo nome do Senhor, porque nele podemos confiar. No verso número 13, diz assim dessa mesma carta, segunda carta de Pedro, capítulo 3. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Como Jesus vai voltar, com certeza, Pedro garantiu nessa carta e em outros lugares da Bíblia também, não seja um mero espectador. Participe do projeto de Deus. Olha a conclusão. Mateus 18:11 diz: porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Em Deus, você não é perdido. O mundo é. Vamos orar? Senhor, hoje nós falamos sobre uma palavra, perdido. Mas vá de encontro para aquele que se acha, que se encontra e que pensa ou está perdido neste mundo cruel. O mundo é cruel, mas Tu és um Deus que traz direção, que traz vida e uma nova condição, Senhor. Aleluia, como segunda chance. Então, Deus, nós cremos em Ti. Aquele que abrir o coração para esta mensagem ganhará a Tua direção. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.